Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luca Smith e estou chegando com mais um vídeo do quadro Indicando Séries, onde eu faço esse vídeo com os apoiadores do canal. Eles indicam uma série, eu indico outra, e aí eu falo dessas duas séries para ser uma indicação para você que está procurando uma nova série para assistir. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre The Exorcist, uma série da Prime Video, não é da Prime Video, mas está na Prime Video, e Kyle XY, que eu não sei onde está, mas é uma série que eu amava muito e que vale a pena dar uma procurada. Eu vou contar um pouquinho sobre elas duas para vocês. Mas antes de eu começar a falar dessas duas séries, se você já gostou dessas duas indicações e quer saber um pouco mais sobre elas, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like também que ajuda muito para divulgar o canal, e que ajuda mais ainda a divulgar é você pegar o link e compartilhar com outras pessoas aí pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, para todo mundo ver essas novas duas séries, porque às vezes a pessoa tá procurando uma nova série para assistir também. E eu vou começar falando de The Exorcist, ou O Exorcista, que foi a indicação do pessoal lá dos apoiadores, mais especificamente do Manuel Neto, se eu não me engano, acho que foi a série dele que foi sorteada dessa vez. Tá meio óbvio que é uma série meio de terror, né? O Exorcista. Quem já assistiu os filmes aí que tem de Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose, o Exorcismo de não sei quem, eu não sei quantos filmes de Exorcista tem, mas é isso. É uma pessoa que exorciza demônios de outras pessoas. Basicamente isso é o exorcismo, e aí eu vou falar da série que trata desse assunto. Só que na série, pelo pouco que eu vi dos filmes de Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose, eu nunca assisti um filme inteiro, mas já assisti vários pedaços desses filmes que tem por aí. E pelo pouco que eu vi, comparando a série com os filmes, eu gostei muito mais da série porque ela tem um terror bem legal, apesar de eu ser muito bundão, todo mundo sabe disso, mas ela tem um terror bem legal, só que ela tem uma história muito interessante também por trás. Porque não é só o demônio e o exorcismo, sabe? Normalmente o padre, principalmente, ele é meio de lado, sabe? Ele é só um padre qualquer tentando exorcizar e não tá conseguindo. Dessa vez não, dessa vez a gente conhece sobre os padres, sabe? Eles são parte importante dessa história. E nesse caso aqui, são dois padres que estão tentando fazer o exorcismo de uma menina na série. Um deles é o padre Marcos, que ele é exorcista há muitos anos, e ele é criado pela Igreja Católica desde jovem, assim, que ele foi abandonado lá, não lembro exatamente a história, mas ele desde criança é criado pela Igreja Católica e foi sendo criado para ser um exorcista. E ele fez isso a vida dele inteira. Só que chegou um determinado momento, agora que ele já tá um pouco mais velho, deve ter uns 40 e poucos, 50 anos ali, ele foi tentar exorcizar o menino e não conseguiu. A primeira vez ele perdeu a batalha do exorcismo, e aí isso começou a abalar um pouquinho a fé dele, não em Deus, mas nele mesmo. Ele começou a achar que ele já não tinha mais tanto poder para exorcista e tal, então ele começou a deixar um pouquinho esse caminho de lado. E como parceiro dele a gente tem um outro padre, que é o padre Tomás, que participa de uma paróquia numa cidade de Chicago, né? Não sei se Chicago é uma cidade, eu não manjo muito bem, mas enfim, fica lá em Chicago. A paróquia dele é de um lugar meio isolado, que, né, ele tava tentando salvar a paróquia, que ele foi colocado pra lá pra tentar levantar a paróquia, que tava meio abandonada e tal, e foi dando certo. Ele é um padre muito bom, todo mundo gosta muito dele, né, ele é muito bonzinho e tal, só que ele não acredita muito nesses negócios de exorcismo e tal, ele acha que tudo que tem na Bíblia e tudo que fala sobre exorcismo são figuras de linguagem, que as pessoas não têm que levar isso pro lado literal e tal. Então ele é meio descrente nessa parte. Fora que ele também não acha que ser padre é a vocação dele, ele acha que tá lá porque a avó dele queria muito que ele tivesse e tal, mas ele não queria estar lá, ele gosta de uma outra mulher, então ele tá meio em dúvida sobre a vocação dele, se ele vai continuar sendo padre ou se não vai, se é isso que ele quer mesmo, se é isso que ele tem que fazer, enfim. Os dois padres vivem um momento aí de dúvidas, mas de modos diferentes. E aí os dois juntos estão tentando exorcizar uma menina que tá com demônio, de uma família que pertence à paróquia do padre Tomás. E aí ele percebe que algumas coisas estão acontecendo, ele vai chamar o padre Marcos, porque ele teve uns sonhos com o padre Marcos, né, então ele não entendeu muito bem o porquê, mas aí ele foi lá chamar pra poder ajudar a fazer esse exorcismo, que ele começa a acreditar, porque ele não tem outra opção, por algumas coisas que vão acontecendo, por causa desse sonho, por causa de algumas outras coisas que vão acontecendo com ele. E tudo isso acontece na cidade de Chicago, que tá prestes a receber a visita do Papa. E parece que essa possessão demoníaca e algumas outras coisas que estão acontecendo ali na volta tem muito a ver com a chegada do Papa por lá. E como de costume, essa série foi uma indicação do pessoal lá dos apoiadores. Então o que a gente faz? Eu assisto 5 episódios da indicação deles, que é o Exorcista, pra poder falar o que eu achei, como é que funciona e tal, pelo menos nesses 5 primeiros episódios. E mano, eu curti muito. Assim, por mais... Eu sempre falo pra vocês, eu tenho muito medo de série de terror. Eu gosto de série de terror. Eu gosto de filme de terror, mas eu tenho medo, então eu não assisto. Mas a história, quando tem uma história interessante, é muito legal de assistir. Desde que eu não fique vendo coisas por aí. E nesses 5 primeiros episódios, começando pelo óbvio, né, que os efeitos especiais ali da menina voando pra todo lado e a cara dela toda endemoniada, assim, mano, é muito foda.
Porque as partes que começam a acontecer essas coisas, você fica meio tenso. Fica, eita, peraí, né? Você já fica um pé aqui pra trás pra não tomar um susto, sabe? Eu não sei se vocês são assim também. Mas quando eu assisto uma coisa que eu acho que vai ter uma cena de susto, eu já fico meio pra trás, assim, meio esperando. E mesmo assim eu tomo um susto. Não sei como que é pra vocês. Mas eu sinto essa tensão, sabe? Esses 5 primeiros episódios conseguiram me passar isso. E foi me empolgando bastante durante... O primeiro episódio eu assisti meio assim ainda e tal... Mas aí depois eu assisti o segundo, aí eu fui assistindo, aí eu fui querendo assistir o outro, fui querendo, sabe? As coisas foram me empolgando e me levando a assistir o próximo, porque a história começou a ficar muito interessante. Desde o primeiro foi interessante as coisas que aconteceram, mas depois vai ficando mais ainda. Então por isso que eu digo, essa série do Exorcista, ela vai além do terror clássico de mostrar o demônio cuspindo na cara e vomitando e xingando o padre que tá tentando exorcizar. Não, ela vai muito além, mano. Ela tem realmente uma evolução, tem um porquê desses padres, sabe, tem uma forma de como eles se juntam para poder fazer esse exorcismo, a burocracia da Igreja Católica, algumas coisas erradas que podem estar acontecendo na administração da Igreja Católica, mais especificamente daquela paróquia, daquele lugar, né, não necessariamente da Igreja Católica no mundo, mas enfim, tem muita coisa disso, sabe? Vai muito além de um exorcismo em si, apesar de ser o assunto principal, entendeu? Fora que a gente vai acompanhando o fortalecimento do demônio também, que tá fazendo a possessão ali da menina, porque a gente vê que no começo ele não se manifestou direito ainda, mas aí como que ele vai agindo na vida da pessoa que ele possui, né? Que ele fica na cabeça da pessoa, que ele fica tentando convencer, que ele fica chantageando, enfim, ele vai fazendo algumas coisas para conseguir de fato tomar conta do corpo. Não é ele simplesmente entra e começa a tomar conta do corpo, sabe? É um negócio que vai evoluindo ao longo do tempo, e aí ele vai ganhando força, vai ganhando espaço até que ele tome controle de vez. E, por ser um demônio, por ser muito poderoso, ele não só fica sabendo das coisas da pessoa que ele possui, como ele sabe da vida das pessoas ao redor também. Então ele começa a saber da vida do padre também e usa isso contra os padres pra tentar fraquejar eles. Mano, é sério, é muito boa. Tanto que me deu vontade de continuar assistindo. Por quê? A série, ela tem 10 episódios só, tem 2 temporadas de 10 episódios cada uma. Então, e se eu não me engano, cada temporada tem uma história diferente. E acaba na segunda temporada, não vai ter mais, pelo que eu soube. Então, assim, tá interessante, sabe? Só faltam mais 5 episódios, então eu quero saber como isso acaba. Se eu vou assistir, não sei, né? Porque eu tenho que arrumar tempo e eu tenho que vencer os meus medos pra continuar assistindo. Mas eu de verdade quero terminar pelo menos essa primeira temporada pra saber como a história acaba, porque tá muito interessante e eu dou essa indicação pra vocês. E não sou o único que fala isso, vamos ouvir também a opinião daqueles que indicaram essa série. Na verdade, 2 apoiadores lá do grupo mandaram a opinião deles sobre essa série também. Pegando a moda de transformar filmes em séries, a produção da série tenta esconder o real mistério em torno de sua primeira temporada. É uma continuação do filme original, de uma das sequências horríveis, é um remake, porém no primeiro episódio somos apresentados a uma família com um clima de suspense a cada segundo. A série tem um elenco que entrega o necessário com um enredo cheio de surpresas e reviravoltas durante o episódio e na season como um todo. Durante a primeira temporada, pode aguardar um terror físico e psicológico, cenas tenebrosas, atuações demoníacas de dar orgulho e de ser tão bom quanto o original. A série tem uma trama principal que foca na família e na possessão da filha, mas ao mesmo tempo também é inserido um arco onde mostra demônios possessando membros da igreja, mostrando uma conspiração intrigante. A primeira temporada conclui o arco perfeito, sem defeitos, tendo uma Season 2 com uma outra família, mantendo a trama paralela da igreja, o que infelizmente não fica tão bem explorado ou acabado, já como a série foi cancelada. Porém, mesmo assim, a história da nova família também é concluída. Sendo assim, para os amantes de terror, horror e possessão, assim como os fãs do próprio filme, irão gostar, se surpreender e surtar com a referência ao filme na primeira temporada. Essa é a opinião do Manuel Neto, que foi o indicador dessa série, inclusive, e como eu disse, eu assisti muito pouco dos filmes, então ainda não peguei nenhuma referência, mas como eu disse também, ainda faltam 5 episódios para eu assistir, então talvez até o final dessa primeira temporada eu consiga pegar essa referência que ele fala. Mas realmente, uma coisa que eu esqueci de falar é que a série ela te surpreende muito, porque principalmente sobre a possessão, acontece um negócio que eu não tava esperando, porque eles... Enfim, não quero falar pra não estragar a surpresa, mas quando vocês assistirem, se vocês assistirem, vocês sabem do que eu tô falando, né? Estavam falando sobre a possessão e, pá, do nada não era aquilo, era outra coisa, enfim. Me surpreendeu bastante, não só isso, como algumas outras coisas que vão acontecendo também. Ela realmente é bem surpreendente e vai se desenrolando de uma forma que você não necessariamente estava esperando, mas vai dando certo. Agora, a questão de possessão sobre membros da igreja eu não estava sabendo. Então aí eu tomei um pequeno spoiler, mas eu ia acabar descobrindo de qualquer jeito e eu tô intrigado pra saber sobre isso também. E temos a opinião da Jana ainda também, que eu vou ler pra vocês agora. A série, pelo menos no primeiro episódio, mostra que gosta de assustar o público não com jump screens, mas sim com o terror psicológico de dar medo. A ligação que fizeram no 5º episódio, sem sombra de dúvidas, foi um presentaço para os amantes da obra-prima de 73. Para aqueles que gostam de série que foge de clichês, O Exorcista dispensa a limitação de ser uma simples imitação do clássico filme de 1973, o qual eu sou super fã.
e sobra potencial para prender seus espectadores. Como eu já dito, não é o objetivo da série ser um reboot do original, e sim seguir adiante e dar uma continuação à altura. Logo, o tema central em si também não é o desdobramento clichê de derrotar o vilão semanal, mas sim resolver entender a origem do próprio mal que se apodera de corpos frágeis. Outro ponto surpreendente são as atuações excelentes, com destaque especial para Ben, Padre e Angela Hanse. A personalidade de cada personagem está extremamente clara desde o episódio piloto da série. A série não deixa de ser uma homenagem ao livro clássico de William Peter Blatty, pois retoma a sensação de terror até mesmo daqueles que são veteranos de guerra do gênero. Pretendo continuar a ver essa, era mais uma série que estava na minha lista de espera. E essa é a opinião da Janaína também, que participa lá do grupo dos apoiadores, então mano, são 3 opiniões aqui de uma série muito legal, de uma série de terror. Se você ainda não assistiu, ela tá disponível lá na Prime Video com as 2 temporadas. Eu já indiquei para um amigo meu, ele já assistiu, já me passou, já tá terminando a 2ª temporada, porque realmente é muito interessante. E ele teve essa mesma opinião que o Manuel Neto, que na 2ª temporada ele deu uma caída, ficou um pouquinho, né, não ficou lá aquelas coisas como a primeira, mas ainda assim valeu a pena de assistir, ainda tá legal. Então fica essa indicação pra vocês. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que você achou dela. E se você ainda não assistiu, me conta se você vai querer assistir, porque agora vamos falar da 2ª série, que é a minha indicação pra vocês e pros apoiadores também, que é Caio XY, ou Caio XY, talvez se você conheça em português, eu não sei se é assim que eles pronunciam, mas eu lembro que já passou no SBT, que se eu não me engano foi até lá que eu conheci essa série. Caio XY conta a história do Caio, isso mesmo. O Caio, ele é um menino que ele nasceu com 16 anos. É isso, ele nasceu com 16 anos. Como assim que ele nasceu com 16 anos? Ele foi criado em laboratório, em uma incubadora que simula um útero feminino. Então ele nasceu lá, ele foi criado em uma incubadora desde quando era um embrião ali, que, né, fez a fecundação, foi todo feito em laboratório, e ele cresceu e se desenvolveu como se estivesse em um útero por 16 anos, até que ele finalmente nasce, né, quando ele sai da incubadora. Tanto que ele é um recém-nascido, ele não sabe falar, ele aprende a andar até que meio rápido assim, mas ele não sabe falar, ele ainda tá percebendo as coisas, as cores, sabe? É literalmente um recém-nascido. E o legal é que o ator, você olha pra ele e fala, mano, que cara de bebê, velho. É realmente um recém-nascido, porque ele realmente tem uma cara de inocente, sabe? De ingênuo, de tudo. É muito legal. Escolher um ator muito bom pra esse papel. Só que o legal é que, como algumas teorias dizem que se a gestação de uma criança, no caso, se ela durasse mais tempo, a gente se desenvolveria melhor, que 9 meses ainda é muito pouco, deveria ficar pelo menos 1 ano e tal. Então, levando nessa teoria, quanto mais tempo ficasse na gestação, mais o nosso corpo e o nosso cérebro se desenvolveria. E é isso que acontece. Ele fica 16 anos numa gestação, então o cérebro dele fica super, hiper, mega desenvolvido. Então ele é muito bom pra muita coisa que é lógica, sabe? Tipo, ele pega uma puta de uma expressão matemática enorme, pensa e sabe a resposta. Porque o cérebro dele realmente é muito desenvolvido. Mas para questões sociais, para questões humanas, isso a gente só pega com experiência do nosso dia a dia. Então ele vai aprendendo a falar, o caráter, a personalidade dele vai sendo moldado conforme as pessoas que ajudam ele, que ele é criado, que ele cresce junto, sabe? Então algumas coisas ele vai pegando, ele vai tentando entender, e algumas outras coisas ele já é muito bom. Ele pega um violão, ele dá uma notinha aqui, uma notinha ali, e já começa a entender, porque tudo faz sentido, e ele já começa, sabe, a entender a música num piscar de olhos. Então tem muita coisa pra ele que é fácil, muita coisa pra ele que não é, só que tem toda uma conspiração por trás desse nascimento dele. Algumas pessoas querem ele sequestrar pra fazer dele um outro treinamento e tal, porque, né, ele é um cara especial pra caramba. E, como se não bastasse, a cerejinha do bolo é que ele não tem umbigo. Porque é meio óbvio, né? Ele não nasceu num útero de verdade, ele não tem um cordão umbilical. Foi feito de outras formas da incubadora. Então, se não teve cordão umbilical, não tem umbigo. Simples assim. E todo mundo isso acha muito estranho, e é realmente meio estranho. Mas essa série é muito interessante porque você vê, de certa forma, como a mente de um recém-nascido funciona. Porque quando você tem um recém-nascido nas mãos, que ele fica te olhando com cara de dúvida, é estranho, ele ri do nada, ele chora do nada, mas você não sabe o que ele tá querendo falar porque ele não desenvolveu a fala ainda. O Caio, ele desenvolve de certa forma até que rápido, em poucos dias. Ele observando as pessoas falando, ele começa a entender, tipo, essa palavra ele tá se comunicando pra falar isso, então isso significa isso. Então ele pega muito rápido, ele aprende a falar muito rápido. E como ele aprende a falar muito rápido, ele se expressa muito rápido, só que ele ainda não aprendeu quase nada da vida. Então você vê como que funciona a mente de um recém-nascido. Isso é muito interessante. E uma outra coisa bem legal também é que a série explora aquele negócio de criação versus natureza, sabe? Que o quanto a criação de uma pessoa influencia na personalidade dela, no caráter dela. Porque tem uma outra personagem que surge ao longo da série que foi criada igual o Caio. Só que ela não teve a sorte de pegar uma família legal como ele pegou, uma família adotiva. Então ela meio que teve que se virar por muito tempo sozinha. Por ser mulher,
né, alguns caras tentaram abusar dela. Então ela foi vendo, os primeiros contatos com humanos que ela teve foram ruins. Então ela já não tem o mesmo pensamento, o mesmo modo de agir que o Caio, entendeu? Então, apesar dos dois terem sido criados exatamente da mesma forma, mas o que aconteceu depois do nascimento deles definiu o que eles seriam dali pra frente, entendeu? Então, mano, é muito legal ver o quanto isso influencia e o desenrolar da série, mano, é muito top. A única coisa ruim dessa série é que ela acaba. Mais especificamente, ela acaba sem um final. Ela foi cancelada, eu não sei por que até hoje. Terminou com um gancho inacreditável e isso me chateia muito. Mas por que eu tô indicando pra vocês uma série que foi cancelada sem final, principalmente? Porque, mano, vale muito a pena. A série, ela é muito interessante, a jornada é muito interessante e por mais que você fique puto no final por não ter sido cancelada, mas ela não fica ruim em nenhum momento. Ela vai se desenrolando, as coisas vão acontecendo e você vai descobrindo algumas coisas em volta da criação do Caio que você... Mano, é sensacional, é sério. Eu recomendo pra todo mundo que vocês assistam essa série. E a gente teve uma opinião de um dos apoiadores também, que é o Manuel Neto. Ele também mandou a opinião porque ele já tinha assistido Caio XY também. E ele fala o seguinte: com uma proposta bem diferente e misteriosa, o primeiro episódio nos é apresentado um protagonista sem umbigo, perdido numa cidade que depois de ser encontrado, uma mulher acaba ficando responsável por ele. Sendo assim, a série foca tanto na relação da família com esse novo integrante, como na descoberta a respeito da origem do Caio. À medida que aos poucos vamos descobrindo suas peculiaridades e dons especiais, enquanto todos da família tentam fazer disso um segredo. A série tem um clima bastante familiar e sentimental, além do desenrolar do mistério sobre o Caio, que a cada temporada cresce, se tornando algo cada vez maior e melhor explorado. Cada personagem da família tem personalidades distintas, o que possibilita uma identificação com eles, quase como se você fosse parte daquilo. Apesar da série não ter um final, vale muito a pena ver tudo, apenas por toda a história original e pelo elenco, que manda muito bem no papel. E é isso, ele conseguiu resumir o que eu queria falar. Apesar de não ter um final, ela é muito boa e todo o mistério por trás da criação do Caio. Por quê? Porque tem um porquê de ele ter sido criado na incubadora, todos esses testes feitos, todas as pessoas que começam a ir atrás dele por causa disso, todo o mistério envolvendo, sabe? Mano, é muito interessante e realmente tem esse clima de família, né? Algumas pessoas relutam pra ter ele na família porque ele chega numa família adotiva que já tem filhos. Então, os filhos que são mais ou menos da mesma idade dele ficam meio assim com a chegada dele, sabe? Demora um pouco pra aceitar, por um lado, por outro lado não, e brigam, sabe? É uma família, é muito legal e isso envolve bastante a gente e realmente a gente se sente parte daquilo em algum momento da série. Então, mano, sério, assistam se você ainda nunca assistiu. Essa vai ser um pouco mais complicado porque não sei onde tem. Não tem na Netflix, eu acho que não tem na Prime Video, não deve ter na Globoplay, por exemplo. Então talvez seja um pouco mais difícil de encontrar, mas se você tiver alguns meios pela internet, vale muito a pena assistir, sério. Eu indico pra qualquer um assistir essa série, por mais que não tenha um final. E agora eu quero saber de você também, que já assistiu Caio XY, o que você achou e principalmente, se você chegou no cancelamento até o último episódio, como você ficou frustrado? Deixa aqui nos comentários, e se você não assistiu ainda, mas ficou com vontade, deixa aqui nos comentários pra eu saber também. Não esquece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nessa bolinha pra poder se inscrever e ver assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. E aqui em cima tem a playlist de outros vídeos também que eu indico, eu e os apoiadores indicamos pra vocês algumas novas séries. E deixa nos comentários também a sua indicação pra gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!